Olá, estamos aqui dando início a mais uma videoconferência promovida pelo CEFOR PUC Minas. Esta videoconferência integra um dos projetos do CEFOR, os museus e as escolas. E, inclusive, esta é a temática da videoconferência de hoje, que será realizada pela professora Betânia Gonçalves Figueiredo. Uma rápida apresentação da professora Betânia. A Betânia é professora do Departamento de História da UFMG, professora associada da UFMG, fez seu mestrado em História na Unicamp e seu doutorado em Sociologia na USP. É pesquisadora do CNPq e da FAPEMIG, especialmente tendo como áreas prioritárias de pesquisa a história das ciências e da saúde, museus e arquivos. É coordenadora da rede de museus da UFMG, ou foi coordenadora, entre 1999 e 2003. E organizou, em conjunto com a Diana Vidal, o livro dos Gabinetes de Curiosidade, a Moderna Museologia, da editora Argumento, publicado em 2006. Betânia, te agradeço bastante por ter aceito o nosso convite. Àqueles que estão aqui presentes também agradeço a participação. Esclareço que essa videoconferência, esse projeto do CEFOR, ele se realiza em parceria com o LEME da UFMG, que é o Laboratório de Estudos Museu Escola, e também com museus da região metropolitana de Belo Horizonte, né? São atualmente 5 museus que também são parceiros nossos, né, neste projeto. Aqueles que estão nos assistindo aqui no nosso auditório no dia de hoje, se quiserem encaminhar alguma pergunta, por favor, façam por escrito à mesa. E aqueles que neste momento nos assistem ao vivo, podem também encaminhar as suas perguntas para o e-mail videoconferencia@virtual.pucminas.br. Vou repetir então o e-mail videoconferencia@virtual.pucminas.br. Betânia, então a palavra é sua, não é, para a sua exposição. Para mim é um imenso prazer poder estar aqui hoje com vocês. Uns 8 anos atrás eu tive a oportunidade de participar de uma experiência no UFMG com a rede de museus, que era um curso semipresencial. Então, daquele momento até hoje, eu acho que uma série de outras experiências ocorreram. E é extremamente gratificante estar trabalhando, então, com um formato que possibilita uma multiplicação de uma forma bastante diferente do que nós estamos acostumados, né? Aquela sala de aula tradicional, etc. A minha ideia é falar sobre museus e museus com tema escola. Para que eu consiga abordar esse tema, eu resolvi fazer o seguinte recorte, é o que eu apresento aí na primeira transparência. A gente pode pensar o museu e as escolas a partir de 2 pontos de vista, de 2 áreas. Uma é o mundo da comunicação e os desafios da gestão. Eu acho que são 2 temas extremamente extensos, complexos, e eu não tenho a pretensão de esgotá-los. Então eu vou tentar me focar nesse primeiro desdobrar aí, o mundo da comunicação. Então, vocês vão ver que eu vou brincar com 2 imagens, né? Essa imagem, que eu estou chamando a parte, é uma imagem que ela está sem escala. Então, eu não consigo dizer qual é o conteúdo dessa imagem, qual é o contexto dessa imagem, qual é a historicidade dessa imagem. Então, um pouco essa brincadeira, o que o conhecimento do museu vai nos proporcionar? O que é possível do conhecimento do museu? Sempre que a gente dá um zoom em alguma situação, a gente pode ver alguma coisa e vai entender o significado dessa alguma coisa se a gente conseguir perceber o contexto da qual ela faz parte. Então, é a partir dessa provocação, né, qual é o contexto dessa imagem, que eu queria que a gente começasse aqui a refletir e desenvolver um pouco o meu raciocínio. A primeira ideia é o que podemos aprender, e o aprender, ele ganha uma outra forma de pensar aí, experimentar nos museus. Então, lembrando da primeira imagem, a gente pode aprender e experimentar o corpo humano, as ciências, a história, a ordem das coisas, né? A forma de ordenar as coisas. Então, se a gente visita uma exposição, por exemplo, no museu, uma exposição de arte, é me apresentado uma certa forma de ordenar
organizar aquela exposição. A divisão temporal, a divisão por cores, a divisão por fases. Então é uma certa forma de olhar o mundo e ordenar esse mundo. E no meio dessa diversidade possível aí da gente encontrar no museu, eu aprendo as diferenças, a alteridade, outros tempos, outras formas de pensar e organizar a vida. Enfim, quando a gente pensa que 90% do público que frequenta os museus com regularidade trata-se do público escolar, eu também estou falando de sociabilidade. Eu gosto muito de um quadrozinho que eu vou apresentar em seguida, em que mostra que o que pode ser apreendido e experimentado em museu é tão vasto que o conhecimento é mais um item possível de ser trabalhado dentro do museu. Então, o foco do conhecimento, o foco primeiro do museu ser o conhecimento, é deslocado. Então, o museu serve, o museu pode ser utilizado, o museu pode ser uma experiência múltipla. E entre essa multiplicidade, uma dos itens possíveis seria complementar o conhecimento, ensinar alguma coisa. Então, aquela ideia inicial de que a gente partia, de que todo museu, especialmente os museus para as visitas escolares, devia complementar a educação, ela acaba diminuindo em muito essa intensidade, né? Esse é o quadrinho aí, que é uma espécie de o que seriam os direitos de um usuário de museus, né? Então, são as múltiplas possibilidades dos museus. Até porque o público dos museus, ele não se restringe ao público infantil. Ao mesmo tempo que a gente vê esse público do museu aumentando progressivamente, o público de fim de semana é diferente do público semanal, o público que vai ao museu nos períodos noturnos é diferente do público semanal. Então, essas possibilidades do museu, que seria quase que o direito de quem utiliza o museu, passa pelo conforto, pelo acolhimento, pela orientação, pela diversão, pelo respeito, pela comunicação, pela escolha e controle, pela revitalização, pelo desafio e confiança. E observe que tem um desses cubinhos, um dessas bolinhas assim meia achatadas, que inclui a aprendizagem. Então, a multiplicidade aí de possibilidades no museu não vai se restringir, então, a um complemento do aprendizado formal ou um espaço de aprendizado informal. Ele é um espaço de acolhimento, de socialização, um espaço de cultura, né? E nesses espaços de acolhimento, de socialização, de cultura, pode-se também aprender. Mas o foco, então, deixa de ser o aprendizado em si, né? E aí a gente tem um grande problema, né? Trata-se de uma comunicação. O tempo todo eu insisto que o museu é um espaço que quer comunicar alguma coisa, né? Então eu tenho um conhecimento e eu tenho um público. Na sala de aula, as coisas não são muito distantes também disso, não, né? Eu tenho um público e eu tenho um conteúdo. Se eu sou professor de uma disciplina específica, matemática, história, geografia, eu fui formado nesse conteúdo, eu domino esse conteúdo. Agora, uma outra conversa é eu entender para que público eu tenho que passar esse meu conteúdo. Um público bem distinto é o público, por exemplo, que a gente chama do Fundamental 1. Né? Então, as crianças aí, que estão em torno de 6 a 9, 10 anos, ela tem um vocabulário, ela tem uma especificidade, ela tem uma certa expectativa. As crianças que vão aí no Fundamental 2, do 10, 11 anos até o 14, 15 anos, tem uma outra especificidade. E os alunos do ensino médio, outra. O público de fim de semana, o público familiar. Então, esse meu conhecimento, por mais sofisticado, especializado, complementado, contínuo que ele seja, ele tem que perguntar para que público ele quer falar, para que público ele quer dialogar. Então, na minha opinião, essa é a pergunta fundamental da sala de aula e é a pergunta fundamental dos museus também. Agora, qual é a grande diferença? É como eu vou viabilizar, né, esse conhecimento para esse público. Ou seja, como é que eu vou mediar esse conhecimento para esse público, né? Então, não adianta eu ser uma pós-doutora com milhões de especializações pelo mundo afora, no conhecimento A, B e C. Se eu não tenho nenhum conhecimento, para que público eu vou falar? Né? Então, uma coisa é eu falar para pares, é eu falar para pessoas que têm a mesma formação exatamente como a minha. Então, o linguajar é um. A outra coisa é eu passar esse meu conhecimento para um outro tipo de público.
para um público infantil com essas características, para um público infantil de uma escola pública. Então, a importância da mediação. É a mesma coisa que eu faço em sala de aula. Todos nós, professores, já tivemos a experiência de preparar uma aula impecável, né? E quando a gente chega naquela turma, pela primeira, pela segunda, às vezes até no meio do semestre, a forma como eu preparei aquela aula, a forma como eu organizei aquele conhecimento para ser difundido ali em sala de aula, é inadequado. Então eu tenho que fazer alguns ajustes, eu tenho que voltar, alterar, mudar. Quer dizer, não adianta eu ter um conhecimento se eu não penso em que público, para que público ele está dirigido. E, principalmente, como mediar, como viabilizar essa comunicação. Então, de uma certa forma, o que eu estou querendo dizer é que o mundo dos museus e as escolas, ele não existe se a gente não pensar nesse espaço da comunicação. É um espaço que deseja comunicar alguma coisa para alguém, né? Caso contrário, eu não teria as exposições, caso contrário, eu não teria bilheteria, caso contrário, eu não teria o esforço de agendamento das turmas, né? E vice-versa, a escola não estaria interessada em visitar o museu. Então, o museu tem que estabelecer uma forma de construir um diálogo, e esse diálogo tem que minimamente ser efetivo, né? E a partir daí, eu fui buscando algumas imagens, né? Olha que espaço completamente inusitado e diferente para nós de divulgação, né? Essa divulgação me pegou, né? Isso é a traseira de um ônibus, isso está na cidade de Atlanta, em 2006. Eu passeando, né? Eu não estava passeando, eu estava a trabalho, mas entre um percurso e outro, pela rua, eu vi esse ônibus e fiquei completamente impressionada. Eu já tinha ouvido falar dessa exposição. Quer dizer, esse canal de comunicação, que está completamente distante do museu e está num lugar inicialmente inusitado de divulgação de museu, me conquistou como turista, né? Passeando pelas ruas entre um evento e outro. Essa exposição, Boris Exhibition, ela chegou a vir ao Brasil, se não me engano, ano passado, e veio a São Paulo. É uma exposição bastante instigante, polêmica também, bastante instigante, porque o objeto número 1 da exposição é o corpo humano. E eles escolheram o corpo humano real, né? São corpos tratados com uma resina especial, que são apresentados para o público de uma forma bastante inusitada, com cortes anatômicos super inusitados, extremamente diferentes. E os corpos, que são os cadáveres expostos, eles estão em movimentos, escondendo muito a situação de morte, né? Então, quando a gente visita a exposição, a última coisa que você pensa, né, isso não está escancarado para você, é que aqueles corpos não têm mais vida, porque eles estão reproduzindo movimentos da vida. Então, é uma forma muito diferente da tradicional da gente lidar com os corpos não vivos, né, sem vidas. Mas aí é essa ideia, de novo, o estabelecimento de uma comunicação. E aí lembra aquela máxima do Chacrinha: quem não se comunica se estrumbica, né? Então a exposição, mais do que as grandes renovações pelas quais ela passou, a introdução de tecnologias, de métodos interativos, etc., mais do que isso, a pergunta básica é: eu consigo comunicar com alguém? Eu defini com quem eu quero comunicar? Então, de novo, o problema volta, e agora muito mais crescido, na mediação. Então, o conhecimento não é que ele fica diminuído e perde a sua importância. Ele tem a sua importância, mas na medida em que eu recorto esse conhecimento para que ele consiga atender determinado público. E o público também não é o imperador dessa história, né? Porque eu vou definir esse público, eu vou definir não o desejo único desse público, mas alguma coisa que eu quero transmitir com alguma direção, com alguma intenção. Então, o público não está livre para visitar a exposição e dela tirar o que bem quiser, né? Por um lado, e por outro lado, o conhecimento não é puro, que ele se apresenta de uma forma intocável e que todo mundo absorve, entre aspas, esse conhecimento. É um processo, é uma construção que tem que ser calculada, planejada, trabalhada milimetricamente, né? Senão, todo esse meu esforço de entrar em contato com o público se perde, né? E a razão de ser do museu também se perde.
Então, eu estou pensando sempre do ponto de vista de uma historiadora que reflete sobre museus, que pensa sobre os museus, e não do ponto de vista específico da comunicação. Mas, para mim, cada vez mais isso tem ficado claro ao longo de toda essa trajetória acadêmica em que eu faço uma certa reflexão com museus. Então, eu penso o seguinte, a gente poderia resumir em 3 pontos como que ocorreria essa mediação. É o que eu quero comunicar, ou o que eu quero ensinar, né? Então, se eu recorto um tema, por exemplo, o corpo humano, aquela exposição do Boris Exhibition, o que eu quero ensinar do corpo humano? O que eu quero impactar? Eu quero fazer um curso completo de anatomia? É esse meu objetivo? Então, com certeza, o meu manual, o meu caminho não vai ser o mesmo de um manual de graduação de cursos para médicos e para pessoas da área da saúde. Então, o que eu quero comunicar ou ensinar? Para quem eu quero comunicar? Esse público é infantil? Esse público é um público mais velho? Esse público são estudantes do grupo EJA, né? O fato de eu focar o meu público não significa que eu proíbo outros públicos de frequentar essa exposição. Mas quando eu foco esse público, eu estou definindo até o tamanho das estantes, eu estou definindo o vocabulário, eu estou definindo a forma de apresentação, eu estou definindo os apelos visuais. Outras pessoas visitarão de outras faixas etárias, de outros interesses, visitarão essa exposição e compreenderão essa linguagem. O problema é eu trabalhar com uma linguagem que aparentemente tende a atender a todos e, na verdade, eu não vou conseguir mandar a minha mensagem. E o terceiro ponto dessa mediação ou comunicação é como mediar o A e o B, ou seja, o que eu quero comunicar e para quem. Como mediar isso seria o ponto alto aí da exposição, né? Seria todo o meu esforço para estabelecer essa comunicação. Aí eu peguei também, de propósito, essas imagens que eu estou usando são todas do Pavilhão do Conhecimento de Lisboa. No Pavilhão de Conhecimento eu tenho um museu, né, que elegeu uma exposição muito peculiar, falando sobre o corpo humano, direcionada para uma faixa etária também muito particular, que é o que a gente chamaria aqui no Brasil o Fundamental 1. Né? Então seriam os alunos aí de 6, 7 até 9 anos, mais ou menos. Agora, isso, repetindo, não significa que alunos de faixas etárias anteriores e posteriores não possam frequentar essa exposição. Eu, né, não vou declarar que vi em Bratel a minha idade, mas eu frequentei a exposição e me diverti horrores na exposição. Adorei, quer dizer, mesmo sabendo que a exposição não tinha como foco pessoas como eu. Essa é uma das personagens que eles criaram, né? É uma caricatura com nariz imenso e, pasme, esse verdinho é exatamente uma meleca. Porque essa exposição vai falar das coisas nojentas do corpo humano. Então, olha só, lembrem de crianças com 7, 8 anos. Quais são as palavras que essas crianças adoram repetir, com prazer imenso, falando sobre o corpo, sobre a própria sexualidade, etc. Cocô, xixi, essas palavras, e vi em Bratel podem, né, Carla? Cocô, xixi, meleca, catarro, pum. Né? Então a exposição, para falar do corpo humano, buscou exatamente o vocabulário que tem um apelo afetivo para essa meninada nessa faixa etária. Quer dizer, eles já vão entrar nessa exposição, que tem um nome super instigante, que é Que Nojo, né? Interessados em saber o que as coisas, entre aspas, nojentas do nosso corpo humano podem ensinar sobre a biologia do corpo humano, sobre a ciência do corpo humano. Então é de novo essa conversa, estabelecer para quem eu quero dizer e o que eu quero dizer, para depois definir como eu quero dizer. Então, na verdade, eu fiz aí um outro organograma para essa ideia. O que, né? O que comunicar, que é o meu conteúdo, para quem comunicar, que é o meu público, e como comunicar, que é a linguagem. É interessante porque isso já está bastante claro em outros canais de publicação. Por exemplo, dá um exemplo extremamente brasileiro, que é a revista da Sociedade Brasileira para Progresso da Ciência. Né? Você tem um exemplar da revista que é para o público especializado. Então, uma revista toda organizada, etc, etc. Tem uma revista que já é para divulgar uma ciência para as pessoas adultas, pesquisadores, pessoas interessadas e que vende em banca de jornal. E a revista para crianças. Quer dizer, então eu escolho 3 públicos, não vai ser o mesmo conteúdo, da mesma forma, mas eu vou estabelecer um conteúdo
um público e a forma de mediação completamente diferente, né? Um outro momento, que eu não vou nem entrar agora, é medir a efetividade dessa comunicação, porque esse é um outro caminho que eu tenho que fazer também, né? Já que é um percurso completamente diferente do que acontece em sala de aula, quais seriam os instrumentos que me permitiriam medir a efetividade dessa comunicação? Aí está o título da exposição, né? Ela tem esse nome escrito com K, né? Interessante, porque os portugueses são super formais e radicalizaram o K para dizer que nojo, né? A ciência indiscreta do corpo humano. E aí os personagens são todos assim, olha, tampando o nariz, para não sentir o cheiro do bafo, de onça. Tem várias expressões populares e a partir dessa ideia eles vão estudar o corpo humano. Então, olha só, eu tenho um conteúdo aí de ciências, um conteúdo de biologia, que ele foi todo recortado e trabalhado para que ele pudesse atingir esse público. Né? Completamente diferente também da forma como foi recortado e trabalhado a exposição The Bodies, né? Essa exposição do corpo humano. Observem que no K, não sei se o PowerPoint está muito pequenininho para quem está pegando pela internet, que no K tem uma menininha com lacinho de fita, que é um nenenzinho, com a boca bem aberta, e fazendo alguma coisa que todo mundo que já teve uma criança por perto de alguns meses já presenciou, né? O estômago dá uma reviravolta fantástica e a pessoa dá um vômito que vai a metros de distância. Então, isso que a gente fala, hoje, nojo, né? São coisas que acontecem, que tem uma explicação da ciência, a ciência investigou, trabalhou, mapeou e explica o que está acontecendo. Então, essas coisas esquisitas e nojentas foi exatamente a forma escolhida para mediar para o público em questão, né? Então, o barulho do estômago. Por que o nosso estômago ronca? Né? Por que toda criança nessa faixa etária de 6 até 9, 10 anos, se o estômago ronca, vira uma grande piada, todo mundo ri, goza o outro, faz, né? O que significam as famosas perebas, bolotas e companhias que surgem na pele? O que significa o suor? O que significa as cores do catarro? Olha só, os médicos, desde Hipócrates lá, tinham o maior interesse em saber o que significavam as excreções, o cheiro, a cor, etc. Né? E hoje os médicos também conseguem diagnosticar uma inflamação com a cor do catarro. Por que a gente não pode explicar isso para as crianças, já que elas vão estar extremamente interessadas e de uma certa forma, viabilizar essa comunicação? E outras coisas nojentas. Né? Então, de novo, aquele trio. Qual que é o conteúdo? É o corpo humano. Qual que é o público? É o infantil, que nós chamaríamos aqui do ensino fundamental 1, de 7 a 11 anos, com algumas variações. Qual que é a linguagem? A linguagem escolhida é uma linguagem divertida, irreverente, instigante, criativa, brincalhona. É por aí que eu estabeleci a forma, então, de percorrer esse caminho. A linguagem é um grande problema. A linguagem, ela está não apenas na forma como eu construo as frases, mas a linguagem está no vocabulário que eu seleciono, no tamanho da legenda, nos títulos que eu dou, na forma como eu convido, no apelo visual que eu faço, no bichinho que vai acompanhar a exposição, na logomarca da exposição, na forma como eu recebo essas crianças, enfim, né? Todo esse apelo construído em torno da imagem é um conjunto que faz com que eu consiga chegar ou não. Eu tenho um exemplo que é completamente diferente disso aqui, mas quando a gente assiste algum desenho animado com criança, ou lê algum livro para criança, tem alguns autores, né, que têm o maior cuidado em colocar algumas tiradas dentro desse texto infantil para que os adultos se divirtam também. Né? Então, recentemente eu estou lendo por funções familiares o Asterix, relendo o Asterix em casa, e tem vários momentos que o Asterix apresenta algumas tiradas que é completamente hilário para quem está na faixa adulta, e nem sempre as crianças percebem isso. Então eu posso fazer isso também, mas é todo um cuidado com o meu vocabulário, né? Que é um vocabulário completamente diferente. Se a gente imaginar que a visita ao museu é completamente diferente do trabalho em sala de aula.
né? Então, uma boa reflexão de uma exposição, ela deve levar em consideração esses itens aqui. E só de um pouco assim para provocar e para futuras discussões, a gente não vai ter tempo de tratar isso, é o que significa os equipamentos interativos dentro do museu. Né? Pensar um pouquinho o que significa interação. A interação, muito mais do que um apertar botões, mas possibilitar algum tipo de reflexão, possibilitar algum tipo de impasse, possibilitar algum problema ser resolvido, alguma proposta ser equacionada, alguma coisa desse tipo, né? Então, isso tudo também, com certeza, fará parte dessa minha linguagem. Nessa exposição Que Nojo, em Lisboa, há vários joguinhos, né? Esse aí é um dos joguinhos que tem uma das personagens, uma perua que está aí no meio, assim, uma mulher toda coquete, né? E convidando para que você teste o seu QI nojento. Então eu vou pegar aqui, olha, teste o seu QI nojento. Então são várias perguntas e você vai interagindo, respondendo, e se você acerta, o seu QI de nojentice está ótimo. O seu QI de nojentice está precisando de ser mais aprimorado, você precisa de estudar mais. Porque se ele não sabe responder que o catarro verde é mais grave em termos de infecção do que o catarro branco, transparente, o QI de nojento dele está péssimo. Então as perguntas vão brincar com essa noção, né? E aí eu trouxe, estou tomando a liberdade de trazer alguns poemas aqui do José Paulo Paes, porque pensando um pouco sobre qual é essa linguagem, e lendo a biografia do José Paulo Paes, eu fiquei muito impressionada. Ele se formou, ou não se formou, parece, em engenharia química, fez alguns anos de engenharia química, percebeu que aquilo não era o que ele gostava, ou trabalhou alguns anos como engenheiro químico e desistiu dessa vida. E começou a atuar como autodidata, traduzindo. Então ele aprendeu inglês, francês, alemão, e como se não bastasse, latim, grego, e ficou extremamente conhecido pelas suas exímias e cuidadosas traduções. E lá pelas tantas, ele se perguntou se ele, depois de ter dominado tantas línguas, se ele não teria aprendido alguma coisa com relação à linguagem infantil. E para tentar, então, treinar essa capacidade dele de dialogar com as crianças, ele começou a escrever alguns livros de poesia infantil. E eu acho que ele está conseguindo aí estabelecer um diálogo com criança. Olha só como é que ele vai dizer o que é escola, né? Escola é o lugar onde a gente vai quando não está de férias. O chefe da escola é a diretora. A diretora manda na professora. A professora manda na gente. A gente não manda em ninguém. Só quando manda alguém plantar batata. Quer dizer, é divertidíssimo e a ideia é exatamente essa. Se a gente pergunta para qualquer criança de 7 ou 8 anos o que é escola, ele vai dizer que a escola é chata, que o melhor horário da escola é o recreio, que férias então é o máximo, né? E aí, olha que síntese sensacional. Escolha o lugar que a gente vai quando não está de férias. Quer dizer, eu precisei de muita coisa sofisticada para conseguir esse vocabulário? Não. Né? Então, às vezes, a intermediação da visita com uma turma, ela pode ser realizada com coisas muito simples, com reflexões muito simples, com atividades muito simples, né? Então, de novo, é isso, né? Quando ele pergunta o que é escola e faz essa hierarquia da escola, né? Então, naquele slide anterior, a gente tem toda a hierarquia da escola, a chefe, a diretora, a professora e os pobres, coitados alunos que não mandam em ninguém. Se a gente, e essa frase, aí a gente observa que essa frase se repete na escola, né? Os alunos falam, eu mando em quem? Eles falam, eu mando no mais novo. Eu mando no meu irmão mais novo. Quer dizer, tem toda uma hierarquia. Então, quem sabe, a gente trabalhando com essa lógica, a gente não consegue atingir uma comunicação efetiva. A pergunta não adianta a exposição ser linda, maravilhosa, encher os olhos, se ela efetivamente não consegue dizer alguma coisa para alguém. Se ela consegue passar, você consegue passar pelaquela exposição sem aquilo te tocar minimamente em nada, né? Você sai impunemente da exposição. Então, de novo, eu fico achando que a charada para resolver esse problema não é o tamanho da estante, não é o equipamento de interação, não é necessariamente a atividade que acontece com o professor antes da visita, né? É importantíssimas as atividades antes da visita, são importantíssimas as atividades pós a visita, mas há também alguma coisa dentro desse espaço, né, que seria a linguagem.
Outro exemplo também do José Paulo Paes. Eu não moro em apartamento, casa, né? Eu moro numa casa. Olha o que ele fala que é apartamento. Apartamento é uma casa que tem outra casa em cima, que tem outra casa em cima, que tem outra casa em cima. A casa onde eu moro só tem o céu por cima dela, né? Então é um brincar com vocabulário extremamente fácil, gostoso, etc., que me lembra a exposição Que Nojo. Né, exposição Que Nojo, aí os intestinos. Olha, a mesma figura que eu chamo de a coquetezinha que estava lá no jogo, aparece aqui com as tripas, entre aspas, de fora, mostrando como é que o intestino, né, qual que é o movimento do intestino. Se a gente vai seguir, olha essa aqui que divertida. É um menino que tem esse garotinho aí, é um outro personagem da exposição. Não vai dar para vocês lerem, está muito distante, mas ele vai dizer assim, olha, se queres brincar nesse escorrega, o escorregador, veja essa altura, você tem que ser da minha altura. Então você vai ter que se aproximar, você tem que ter assim mais ou menos 1,30 m, assim, a altura, até 1,30 m vai poder brincar nesse escorrega. Você vai ter que se aproximar dessa figura nojentíssima, né, que está aí com a fralda toda suja, se vocês observarem o detalhe, tem mosca no pé dele, a melequinha do nariz está bem abundante, vai até o dedo, então cheio de coisas nojentas, então você primeiro tem que passar por ele para poder chegar no escorrega. O escorrega, gente, é uma parte do corpo, né? Então você tem um nariz, olha uma visão panorâmica, eu estou de cima desse museu, olha como que ele não está cheio de coisas sofisticadas e elaboradas. Um nariz, uma cavidade, né? Eu vou passar pelo nariz, entender o que tem lá dentro do nariz, entender, por exemplo, as pessoas, nessa faixa etária, 7 anos é o limite para que os médicos façam a operação de adenoide. Então, eles vão aguentando a criancinha lá até 7, 8 anos. Quando chega nos 7, 8 anos, opera adenoide. Atualmente, porque há um tempo atrás operava antes. Então, as crianças que têm adenoide vão entender exatamente o que é adenoide, vão entender exatamente o que são as amígdalas, né? E assim por diante. Essa é uma visão panorâmica. Essa também perde um pouco, mas vai ter outras imagens que vocês vão ver. Toda a base da meninada, ela está pautada para quem tem 1,30 m. Aqui é a máquina do estômago, que vai simular um vômito. Sem nada nojento, sem nada disso. Você vai dar o start, a comida vai entrar pela boca, vai passar pelo esôfago, vai chegar pelo estômago. Quando chega no estômago, vai mostrar quais são as situações em que a máquina do estômago começa a se movimentar de forma descontrolada. E a máquina funciona e começa tudo de novo, né? Então, é a máquina do vômito ou o funcionamento do estômago, né? Ela pode ser chamada das duas coisas. Essa eu acho ótima também. É o dentista lá do José Paulo Paes. Dentista é onde os dentes têm de ir quando estão doendo. Então, eles passam de dentes a doentes. Como os dentes não sabem ir sozinho ao dentista, a gente tem que ir com eles. Todo mundo fica de boca aberta diante do dentista. Acho que é para berrar bem alto, né? Para berrar mais alto. De novo, a mesma história. A ideia é trabalhar com alguns apelos que são completamente infantis. É óbvio que se eu trabalho essa exposição para uma outra faixa etária, os apelos podem ser outros. Então, eu poderia ter comparado, por exemplo, a Boris Exhibition, o apelo é para um público diferenciado, é para um público mais adulto, mas não impede que crianças visitem a exposição, né? Olha só o que eu estou falando da faixa etária e da disponibilidade dos equipamentos, né? Tudo é bolado para essa faixa etária. Veja e mexa por dentro. Uma menininha aí que deve ter uns 9, 10 anos, né? Debruçando, um corpo que não é... A carinha é nojenta, mas não tem nada de nojento, misturando os sistemas. As exposições de corpo humano trabalham com aquela divisão bem tradicional dos sistemas. Sistema esquelético, sistema circulatório, aí misturou tudo, ó. Eu tirei alguns pedaços dos ossos, né? Faço uma plataforma onde que as crianças se debruçam, ela tá com uma pinça, ela pode pegar um osso ou um órgão e testar onde que cabe, onde que fica bem esse osso e esse órgão. No final da imagem, tem 2 joguinhos eletrônicos, né? Que é esses que testam o QI. Olha aí a imagem. Eu tenho toda uma arte aí, que é um apelo infantil, né? A altura define-se pela faixa etária que eu estou querendo trabalhar.
toda uma facilidade de manipular e uma certa ordem do conhecimento. Eu misturei osso com intestino, com coração, com pulmão, né? Então, de uma certa forma, eu estou possibilitando uma ordenação do conhecimento para a visita do museu. Eu não quero tomar muito tempo para a gente ter um períodozinho para a gente discutir, até porque o assunto é muito rico, né? Mas uma poesia que distingue o que é poesia e prosa, né? Do José Paulo Paes. Pode se escrever em prosa ou verso. Quando se escreve em prosa, a gente enche a linha do caderno até o fim, antes de passar para outra linha. E assim por diante até o fim da página. Em poesia, não. A gente muda de linha antes do fim, deixando um espaço em branco antes de ir para a linha seguinte. Essas linhas incompletas se chamam versos. Acho que o espaço em branco é para o leitor poder ficar pensando bem no que o poeta acabou de dizer. Geralmente, a prosa entra por um ouvido e sai pelo outro. A poesia não, entra pelo ouvido e fica no coração. Então, acho que, de uma certa forma, a ideia que eu queria apresentar aqui é que essa linguagem tem que funcionar como a poesia. Tem que entrar e tem que ficar. E para entrar e para ficar no coração, para não entrar para um ouvido e sair para o outro, todo mundo aqui já deve ter tido a experiência de visitar um museu e ter a sensação que aquele esforço todo da mediação entra para um ouvido e sai para o outro. Para que essas coisas mudem, né, eu acho que a gente tem que pensar na comunicação, na mediação entre qual é o conhecimento que eu quero passar e para que público eu quero falar. Aí a foto, né, que me mostra esse conjunto. Não adianta eu ter todo o conhecimento, né, e não adianta também eu recortar esse conhecimento. A conversa é outra. A conversa é saber a referência, esse sujeitinho aí que me diz de que ponto de vista eu estou falando, para quem que eu vou comunicar. Então, de um modo geral, era isso que eu preparei aqui para a minha ideia de comunicação com vocês. Bem, Betânia, acho que, de fato, nos instigou bastante, né? Não sei se teremos alguma pergunta pelo nosso e-mail, mas eu já vou, como sempre, eu meio que dou o pontapé até para quebrar alguma timidez possível aqui do nosso público. Adorei os exemplos das exposições que você trouxe e especialmente a preocupação que você apresenta dessas exposições terem muito claro a que público se destinam, né? Quer dizer, se estruturarem a partir da definição dos seus públicos. Eu vou usar aqui uma linguagem talvez não muito atual, mas só para deixar um pouquinho mais claro o que eu tento problematizar. Me parece que estas exposições são exposições meio que temporárias, em que esta opção por um público, talvez em termos das instituições, ela seja um pouco mais flexível. E eu estou pensando num outro, de como que nós poderíamos pensar nessa sua linha de raciocínio para as instituições, especialmente os museus, com aquelas exposições que são mais duradouras, né, para não chamá-las aí de permanentes. E nesse sentido, se orientam, como você mesma disse, para diferentes públicos e diferentes faixas etárias. A minha pergunta é seguindo um pouco no extremo o seu raciocínio. O museu deve fazer uma escolha por critérios quantitativos, ou seja, quem é o grande visitante do museu. Se forem as escolas, então você está sugerindo, inclusive, que os museus se orientem as suas exposições, orientem isso que você está chamando da sua comunicação para o público escolar, mas, por outro lado, sejam nas exposições mais temporárias, sejam nas mais permanentes, nós não estaríamos fechando algumas portas quando definimos também, de maneira tão enfática, que me parece que podemos extrair aí da sua fala, esta escolha. Quer dizer, acho que se não estaríamos no Brasil ainda num movimento de um certo convite a todos ao museu, e não de uma escolha
óbvia e clara por um público que pode excluir os outros. Também estou levantando um monte de questão aqui, não é? Mas mais para darmos início aí ao nosso debate. Olha, é super interessante isso que você apresenta. E eu respondo de duas formas, né? A primeira resposta é que, na minha opinião, eu acho que as exposições devem definir um público, sim. O fato de você definir um público não significa que você exclui outros públicos etários, né, de faixa etária, por exemplo. Mas uma outra forma de mediar isso é você estabelecer, vamos imaginar uma exposição de arte, né? Como é que eu vou mediar essa exposição de arte? Eu posso trabalhar com outros instrumentos, com outros espaços, com oficinas. Eu lembro de uma experiência no Louvre, que eram oficinas de maquetes para alunos que estavam estudando o período medieval. Então, esses meninos iam para um espaço reservado, iam estudar toda a arte medieval do Louvre e iam construir maquetes. Então, há a possibilidade de você, mesmo que a exposição esteja direcionada para um público adulto, né, que eu acho que é o caso do Louvre, você pode fazer mediações nessa exposição, viabilizando a interface com o público infantil. Há também hoje uma nova modalidade, já tem programas familiares, de visitas familiares aos fins de semana. Então eu me lembro de um programa num museu na Espanha, em Madrid, que ele está todo direcionado para visitas de fim de semana, visitas que eles chamam de familiares. Então, são aquelas visitas que elas vão ter um roteiro, os pais vão chegar na portaria do museu e vão encontrar um roteiro, que é o roteiro da família. Então, tem 3, 4 roteiros, ele pode escolher um. E naquele roteiro, ele é encaminhado para alguns aspectos dos museus, do museu. Isso também não impede a visita livre, né? A visita livre também pode acontecer. Então, eu acho que acho que qualquer exposição, ela tem que estar voltada para um público. Isso para mim está claro. Agora, independente do público para qual ela está voltada, ela pode sofrer reflexões, produção de materiais específicos para que atenda a outros públicos. Né? Então, acho que é um pouco assim que eu tenho pensado. Betânia, chegaram mais algumas outras perguntas aqui. Uma pergunta da Naila, do Museu de Artes e Ofícios. A plasticidade do olhar do mediador se apresenta como fator fundamental para a efetividade pretendida da comunicação. Né? Então, ela está colocando aqui o olhar do mediador. Como favorecer a formação deste mediador? Eu vou te passar aqui e vou já fazer a próxima pergunta. Quais os desafios, que eu acho que se completam, tá? Quais os desafios da equipe educativa nesses processos de mediação? Pergunta da professora Júnia Salles. Na verdade, o que eu observo aqui é que, acho que, a princípio, a gente pode dizer o seguinte: qualquer exposição, a mais tradicional, expondo o material mais tradicional, ela parte de uma seleção e de uma escolha. Isso é inquestionável. Né? Então, a gente já tem que partir desse pressuposto. E quando eu faço essa seleção, quando eu faço o fundo dessa exposição, quando eu faço a altura dessa exposição, quando eu faço o chão, a recepção, etc., todo esse movimento, eu já estou, de uma certa forma, viabilizando, proporcionando uma certa mediação. Então, eu não acredito que a mediação ela só se faz na medida que tem alguém acompanhando a visita. Ela acontece de outras formas também. Né? A formação, então, desse mediador, eu acho que é a formação de quem trabalha no museu. Hoje, para mim, ainda é difícil dizer se a formação de quem trabalha no museu é distinta daquele que elabora a exposição, daquele que pensa a comunicação, daquele que pensa a pós-visita. Eu acho que essas coisas ainda estão muito misturadas e talvez até pela minha própria formação eu não consigo ver uma distinção muito nítida de como deva ser uma coisa ou outra e tal. Então, eu acho que as coisas ainda estão mescladas. Eu acho que as equipes educativas dentro dos museus, elas têm um papel importantíssimo. Eu, às vezes, em alguns lugares falo